Retomando os trabalhos, então, da manhã do dia 16 de junho de 2021, vamos ao julgamento do item 35 da pauta, conselheira Luciana, Arosuco, Aromas e Sucos Limitada. Vamos ter sustentação, tá? Apoio, por gentileza. Pode chamar o advogado à sala? Ok, farei a convocação. Patrão convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Doutor Sandro Machado dos Reis, OAB Rio de Janeiro, 93732, Bichara Advogados. É isso, né, doutor? Correto, presidente. Bom dia, seja bem-vindo à turma 1401. Ok? Ok. Doutora Luciana, com a palavra a relatora. Tá. Presidente, só confirmar, o conselheiro André está na sala, que eu não estou achando... O conselheiro André está na sala. Está na sala. Bom, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão que, por unanimidade de votos, não reconheceu direito creditório pleiteado. Conforme relatado pela DRJ, versam os autos sobre declaração de compensação transmitida eletronicamente com base em créditos relativos a imposto de renda pessoa jurídica. Conforme relatado pela DRJ, o contribuinte declarou no PERDECOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características, né? Período de apuração março de 2013, Código de Receita 2089, no valor de 2.837.583,17, data de arrecadação abril de 2013. A partir das características do DARF, foi identificado que o referido pagamento havia sido utilizado integralmente na extinção de outros débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada. Assim, em 2 de março de 2016, foi emitido eletronicamente despacho decisório, cuja decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito. Cientificada a decisão, bem como das cobranças dos débitos declarados, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo que havia transmitido a DECOMP para utilizar o crédito apurado em março de 2013, incluindo a declaração de compensação dos presentes autos. Após a reapuração do imposto e constatação do pagamento maior, promoveu a retificação da DCTF, objetivando apontar qual era o débito devido e que a não homologação da PERDECOMP teria decorrido do fato de não terem sido aceitas pela Receita Federal a retificação das DCTFs do período em função da não admissão de pedido de reconhecimento de direito de redução do IRPJ de que trata o Decreto 4.202 de 2002. Os mencionados pedidos de reapuração teriam tomado por base benefício de redução de 75% do IRPJ no que concerne as receitas de vendas relativas aos produtos cervejas, refrigerantes concentrados e rolhas metálicas. Assim, teriam sido enviados novos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ com base nas receitas de vendas relativas aos produtos cervejas, refrigerantes e concentrados. Tais benefícios não teriam sido apreciados dentro do prazo de 120 dias, razão pela qual a recorrente teria passado a considerar a redução de 75% do IRPJ em razão do suposto reconhecimento tácito de que trata o artigo 60, parágrafo 2º da Instrução Normativa 26702.
A aceitação das retificações e, consequentemente, a homologação do PERDECOMP dependeria da apreciação dos aludidos pedidos de reconhecimento do direito de redução do IRPJ, uma vez que o deferimento dos referidos pedidos tem o condão de permitir o aproveitamento do benefício a partir do ano calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação, ampliação, modernização, diversificação entrar em operação nos termos do artigo 12, parágrafo 12 da medida provisória 2.199 de 2001, com a redação dada pelo artigo 32 da Lei 11.996 de 2005 em relação ao laudo constitutivo 215/2009. Ao final, entre os pedidos registrados, requer seja determinada a suspensão do processo até a apreciação dos novos pedidos de reconhecimento do direito de redução referente ao produto refrigerante e ao produto de cervejas e demais concentrados. O direito creditório em litígio também foi objeto do processo administrativo número citado aqui. Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade, restou mantido o despacho decisório sob o fundamento de que a não homologação do PERDECOMP decorreu de fato de que a retificação do período também não foi homologada pela Receita Federal do Brasil em razão da não admissão de pedidos de reconhecimento do direito de redução do IRPJ, de que trata o Decreto 4.212 de 2002, em que possibilitou a comprovação da existência do crédito, se pretende compensar de modo que, uma vez não comprovada nos autos a existência do direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a fazenda pública, passível de compensação, não há o que ser considerado na decisão proferida pela autoridade administrativa. Inconformada, apresentou recurso voluntário, pleiteando a reforma do julgado para homologar a compensação requerida através de PERDECOMP, tendo em vista o seu manifesto direito ao benefício da redução, que gerou o pagamento maior utilizado na compensação, ou que ao menos seja promovido o presente apelo para homologar a compensação até o valor equivalente ao crédito decorrente da redução do IRPJ sobre os produtos incentivados, concentrado, base edulcorante para bebidas não alcoólicas, desde que era válido, vigente e eficaz o ato declaratório executivo 81 de 2004, que expressamente legitimava a fruição do benefício fiscal em questão. É o relatório, presidente. Doutor Sandro, com a palavra. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, ilustre senhor presidente, ilustre relatora, demais conselheiros presentes a essa sessão de julgamento. A questão, como bem relatada, ela comporta uma série de elementos, mas me parece que o ponto central desse debate se refere à razão que motivou, obviamente, a não aceitação das declarações de compensação apresentadas, à medida em que a recorrente ela apresentou tempestivamente os seus pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e, passados mais de 120 dias da apresentação desses pedidos, não houve nenhuma manifestação da autoridade fiscal competente sobre o deferimento de tais pedidos. E aqui o ponto central, de fato, se relaciona à previsão contida tanto no Decreto 4212 de 2002, no seu artigo 3º, quanto na IN que disciplina essa matéria. Diz a legislação de regência que o chefe da autoridade ou da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá o pedido em 120 dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição fiscal. É isso que está dito na legislação. E diz mais, que expirado o prazo indicado, 120 dias, sem que a requerente tenha sido notificada de decisão contrária ao pedido, e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida. Exatamente esse o caso dos autos, onde os pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ para o ano calendário 2013, em relação a algumas unidades de produção ligadas a cervejas, refrigerantes e concentrados,
Nunca houve apreciação tempestiva dentro dos 120 dias a esses pedidos por parte da autoridade fiscal. A recorrente enviou um memorial a Vossas Senhorias, onde um quadro demonstra de forma bastante clara qual o período contemplado por cada um dos laudos envolvidos, qual a data do protocolo dos pedidos apresentados pelo contribuinte, qual seria o prazo final, considerando-se os 120 dias, e quando efetivamente a Receita Federal emitiu manifestação sobre esses pedidos. Em alguns dos pedidos, chegamos a mais de 1.376 dias após o transcurso do prazo de 120 dias. Né? Não nos parece efetivamente razoável supor que haja a possibilidade de glosa em relação à pretensão do recorrente, especialmente porque deve prevalecer a regra de que trata a legislação, tanto o decreto 4112, tanto a IN 267 de 2002, que diz de forma bastante clara que, expirado o prazo de 120 dias sem manifestação de mérito sobre o requerimento do contribuinte, considera-se, obviamente, a interessada no pleno gozo da redução pretendida. Exatamente essa situação dos autos, à medida em que o próprio CARF, obviamente, não é indiferente a essa questão e já chancelou esse mesmo racional em acórdão relatado pelo conselheiro Luiz Augusto de Souza, presidente, onde à unanimidade se reconheceu o direito do contribuinte à fruição do benefício a partir da expiração do prazo contido no artigo 60 da IN 267, que é exatamente a mesma pretensão da recorrente. Mas essa mesma turma, a unanimidade de votos, em questão em tudo semelhante ao presente caso, quando julgou um recurso voluntário envolvendo o contribuinte ArcelorMittal, no acórdão 1401.002.186, seguiu o mesmo racional, ao considerar válida a pretensão do contribuinte à medida em que se comprovasse a ultrapassagem dos 120 dias sem que houvesse intimação do contribuinte sobre decisão de mérito a respeito do pedido formulado. Ainda que assim não fosse, há, em relação à parte das unidades envolvidas, a presença do ato declaratório 81 de 2004, que expressamente legitimava a fruição do benefício em relação à parte que se refere a concentrado, base e edulcorante para bebidas não alcoólicas. Então, essa parte, ainda que superado fosse o argumento sobre a ultrapassagem dos 120 dias, neste caso específico, nesta parte do recurso, ainda assim, ele deveria ser integralmente provido. Resumidamente, essa é a questão envolvida nessa celeuma, de forma que seja em função da previsão contida no decreto, seja em função da previsão prevista na IN, seja ainda em função da jurisprudência emitida pelo CARF, especialmente pela Câmara Superior, nesses casos que eu acabo de mencionar, especialmente o caso Arcelor, deve o recurso do contribuinte ser integralmente provido. É o que requer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sandro. Com a palavra, a relatora. O recurso voluntário tempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade e dele toma conhecimento. Descreve a recorrente, que apresentou duas declarações de compensação. A primeira transmitida através do Perecomp número tal, na qual foram utilizados 438 mil, do montante do crédito original não homologado pelo despacho decisório da hora tratada, e o saldo remanescente de 106, que foi objeto de pedido posterior através de outra DECOM. Esclarece que a não homologação do Perecomp decorreu do fato de a retificação do DCTF do período também não ter sido homologada pela Receita Federal de Manaus,
em razão da não admissão dos pedidos de reconhecimento do direito de redução do IRPJ de que trata o Decreto 4.212 de 2002, o que impossibilitou a comprovação da existência do crédito que se pretende compensar. Todavia, para os períodos envolvidos, foram solicitados novos pedidos de reconhecimento do direito de redução de 75% do IRPJ, que ratificariam a compensação objeto do perda e compra desse processo. Com toda a manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sob o fundamento de que os pedidos de reconhecimento do direito à redução de RPJ não teriam sido admitidos pelo suposto descumprimento dos requisitos formais nos seguintes termos. No caso em análise, em síntese, a contribuinte restringe-se a alegar que os novos pedidos de reconhecimento do direito de redução do IRPJ, caso admitidos, permitiriam a homologação da DECOMP em razão de conexão entre as declarações de compensação e os processos administrativos. Ocorre que o parecer 348 de 2016, analisando o processo administrativo, número tal, em síntese, apresenta as seguintes informações. Trata-se, o presente processo, de pedido de reconhecimento do direito à redução do imposto de renda da pessoa jurídica, formulado em 5 de agosto de 2015, pela empresa Arosuco Aroma Sucos Limitada, localizada na área de atuação do Sudam, relativa à modernização total para a produção de até 2.881.193 hectolitros ano de refrigerante, conforme laudo construtivo número tal, expedido pela Sudam. Através do item 5 do termo de intimação, solicitou-se ao contribuinte a apresentação de uma planilha especificando para cada ano calendário a que produto se refere a parcela de receita com redução de 75% ou de 125%, informando o percentual de cada produto em relação à receita e o seu respectivo laudo constitutivo e ato declaratório executivo. O contribuinte atendeu parcialmente o item 5 da intimação supracitado, apresentando planilhas para os exercícios de 2012, 14 e 15, deixando de apresentar planilha para o exercício de 2013. Também deixou de informar o laudo constitutivo e o respectivo ODE que autorizasse a utilização dos referidos benefícios. Com base nas planilhas apresentadas pela empresa, elaborou-se a planilha abaixo, onde é demonstrada a utilização do benefício fiscal do produto. Transcrevo planilha aqui. Com relação ao laudo constitutivo, número 29 de 2012, constatou-se que o mesmo já havia sido apresentado ao Receita Federal em 2012 através de processo administrativo tal. Tal pedido foi considerado não admitido através do parecer CEORT 68 de 2013, o qual o contribuinte tomou ciência através de AR em 2013. A requerente apresentou novo pedido, com base no mesmo laudo constitutivo, em 5 de agosto de 2015. Este novo pedido apresentando nos remete a duas situações. Em primeiro lugar, significa a concordância do contribuinte com aquele parecer e considerou não admitido o período anterior. Em segundo, com base no parágrafo 1º do artigo 60 da instrução normativa, a requerente só poderia passar a utilizar o benefício fiscal a partir do 121º dia da apresentação do seu pedido, sem que a Receita Federal tivesse se pronunciado a respeito do seu pedido. Da análise acima, temos que a empresa só poderia se valer do benefício fiscal atribuído ao laudo constitutivo 29/12 a partir de 4/12 de 2015. No quadro do item 16 desse parecer, constatamos que a requerente vem se valendo do respectivo benefício fiscal desde 2014, sem qualquer amparo ou autorização por parte da Receita Federal do Brasil, ainda mais que a mesma já teve o mesmo pedido considerado não admitido anteriormente, o que significa que a empresa não poderia estar se valendo do benefício fiscal da redução do IRPJ para o produto refrigerante. Espera só um minutinho, presidente, só colocar meu computador para carregar. Vai na bateria. A mesma situação se repete para os produtos concentrado e cerveja e chopp, conforme veremos a seguir. A contribuinte apresentou, em abril de 2016, através de processo administrativo, pedido de redução do IRPJ, tendo por base o laudo constitutivo 67 de 2013, referente ao produto concentrado. Este pedido já havia sido apresentado em 2013 através do processo tal, tendo sido mesmo considerado não admitido através do parecer 469 de 2014, o qual o contribuinte tomou ciência eletrônica por decurso do prazo em 17 de 10 de 2014. Aqui, como no caso anterior, vale igualmente para o produto concentrado a análise realizada nos itens 20 e 21 do parecer, sendo que, neste caso, a data a partir da qual o contribuinte poderia se valer do benefício da redução da RPJ seria agosto de 2016.
A contribuinte apresentou em agosto de 2015, através do processo administrativo tal pedido de redução do RPJ, tendo por base o laudo constitutivo 2015-09, referente ao produto cerveja e refrigerante. Esse pedido já havia sido apresentado em 2010, através do processo número tal aqui, tendo sido o mesmo considerado também não admitido através do parecer 468 de 2014, o qual o contribuinte tomou ciência eletrônica por decurso do prazo em 10 de 2014. Aqui, igualmente, aos dois casos anteriores, valem para o produto cerveja e refrigerante, análise realizada nos itens 20 e 21 desse parecer, sendo que, neste caso, a data a partir da qual o contribuinte poderia se valer do benefício da redução seria 4 de dezembro de 2015. O único produto para o qual a empresa vem se valendo do uso do benefício fiscal de redução do IRPJ de forma regular são as rolhas, cujo benefício encontra-se amparado por laudo constitutivo 81 de 2006, para o qual foi emitido auto declaratório executivo 171 de 2006, de 11 de 2006, amparando a utilização do referido benefício até 31 de 12 de 2015. Portanto, pelo exposto até o momento, tem-se que o contribuinte valeu-se de forma irregular por não ter autorização da Receita Federal do Brasil de benefício de redução fiscal no montante aproximado, citado aqui somente nos anos calendários de 11 e 14, desconsiderando-se nesse caso o ano de 2012. Através das consultas realizadas, foi constatada a existência de pendências junto à Receita Federal do Brasil, sendo essas a existência de débitos para o período de julho de 16, e tais pendências seriam também fatores impeditivos para a emissão de certidão conjunta. Em consonância ao dispositivo disposto nas normas legais e regulamentares acima mencionadas, não pôde prosperar o pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ apresentado por não se encontrar a empresa em situação de irregularidade fiscal, visto que está se valendo de utilização de benefícios fiscais sem a devida autorização por parte da Receita Federal do Brasil. A mesma ainda possui pendências em aberto. Pelo aqui exposto, entendo que o pedido ora analisado não deve ser considerado como admitido por não estar completo em todos os seus requisitos formais. A IN 267/2002 dispõe sobre incentivos fiscais decorrentes do imposto de renda das pessoas jurídicas, tratando, nos artigos 59 e 60, sobre o reconhecimento do direito da isenção do imposto. Portanto, sendo o pedido considerado não admitido, poderá a requerente gozar da redução pretendida, como determina o parágrafo 2º do artigo 60, já que o parágrafo 8º do mesmo artigo especifica que, no caso da não admissibilidade do pedido, não fluirá o prazo de 120 dias, ficando a empresa impedida de utilizar o benefício enquanto não apresentar novo pedido, atendendo todos os requisitos formais e materiais. Ressalta que não caberá manifestação de conformidade contra essa decisão proposta, contudo, o requerente poderá realizar novo pedido após o sanamento das irregularidades apresentadas conforme dita o referido parágrafo 7º. Neste sentido, o despacho decisório 347 de 2016 não admitiu o pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ. O despacho encaminhado no processo administrativo informou o seguinte: ao senhor chefe, este processo já possui decisão desfavorável ao contribuinte, já tendo o mesmo tomado ciência desta decisão, após a decisão apresentou resposta à intimação, mas sem qualquer efeito sobre o estado do processo. Desta forma, nada mais havendo a ser feito no mesmo, propõe que o processo em epígrafe seja arquivado pelo prazo legal estabelecido em legislação, portanto, o contribuinte não tem razão em suas alegações. Uma vez não comprovada nos autos a existência do direito creditório liquidizar do contribuinte contra a fazenda pública passível de compensação, não há que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa. Foram esses os fundamentos da DRJ. Seguindo, contrapondo os fundamentos de decidir da DRJ, a recorrente demonstrou que o débito de RPJ, lucro presumido, com vencimento em 30 de abril de 2013, informado na DCTF original, era de 2.976 e foi pago por meio de 2 DARFs nos valores de 138 e 2.837, e que após a reapuração do imposto referente ao primeiro trimestre de 2013, constatou a realização de pagamento a maior e procedeu à retificação da DCTF para apontar qual o débito devido e utilizar o montante para a compensação de outros tributos federais, ou seja, que havia promovido um pagamento de DARF nos valores aqui citados, ao passo que o tributo devido era a valor menor, gerando um crédito de 545.335,24.
Considerando que a mencionada não homologação da retificação do DCTF teve origem na indevida não admissão dos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ previsto no artigo 23 do Decreto-Lei 746/69, combinado com o artigo 3 da Lei 9.532 de 71, o recorrente esclareceu que a reapuração do IRPJ de 2013 tomou por base o benefício de redução de 75% do IRPJ declarado na DIPJ de 2014 e no calendário 13, no que concerne as receitas de vendas relativas aos produtos cervejas, refrigerantes concentrados e rolas metálicas. E tais benefícios foram objeto de pedidos de reconhecimento perante a Receita Federal e não foram apreciados dentro do prazo de 120 dias, razão pela qual a recorrente passou a considerar a redução de 75% do IRPJ em razão do reconhecimento tácito de que trata o artigo 3º, parágrafo 2º do Decreto 412 de 2002. No entanto, alguns dos pedidos de reconhecimento do direito de redução do IRPJ foram inadmitidos, assim as retificações das DCTFs do ano calendário de 2013 não foram aceitas, impedindo, consequentemente, o reconhecimento da compensação não homologada pelo despacho decisório em discussão. Nesse ponto, entendo que cabe reforma na decisão de origem, ao passo que restou demonstrado pela recorrente que ela, com fulcro no parágrafo 7º do artigo 603 da Instrução Normativa 26702, apresentou novos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ referentes ao ano calendário de 2013, em 5 de agosto de 2015 e 13 de abril de 2016, considerando-se que o prazo de 120 dias para reconhecimento tácito dos referidos pedidos inspirou em 3 de dezembro de 2015 e 11 de agosto de 2016, a empresa começou a usufruir dos benefícios com base no supracitado artigo 60, parágrafo 2º da Instrução Normativa 26702. No caso em concreto, não se apreciou nenhum dos pedidos de reconhecimento do benefício da recorrente dentro do prazo de 120 dias. Portanto, a partir dos 120 dias decorridos da primeira decisão, decorridos da primeira apresentação de cada pedido de reconhecimento de incentivos fiscais, as subsequentes se deram por mero conservadorismo, consubstanciou-se o pleno gozo de que autoriza a recorrente a fruir da redução do IRPJ postulado, pois, a teor do decreto 4.212 de 2002, o pleno gozo se instaura com a demora superior a 120 dias da Receita Federal do Brasil na análise dos pedidos de reconhecimento do benefício e se encerra tão somente com o advento de decisão irrecorrível denegatória quanto ao mérito do incentivo. Conforme evidenciado em planilha trazida pela recorrente em seu recurso voluntário, os pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ para 2013 em relação à produção de cervejas, refrigerantes concentrado não foram apreciados dentro do prazo de 120 dias. Transcrevo aqui a tabela com menção aos números de processos e datas de análise. Demonstrados tais fatos, entendo assistir razão recorrente quando aponta que, pela lógica do Decreto 4.212 de 2002, no que diz que somente o despacho irrecorrível de mérito afasta o pleno gozo, tem-se desde logo que ele está em pleno gozo. Somando-se a esse fundamento, tem-se também que a única interpretação possível do artigo 60, parágrafo 8º da IN 267 de 2002 seria aquela no sentido de que o despacho de admissibilidade só teria efeito para afastar o pleno gozo quando proferido antes dos próprios 120 dias. Nesse sentido, destaco a Acórdão 14.01003.598, de relatoria do nosso presidente, no sentido de que o incentivo de redução do imposto da SUDENE passa a ser possível de fruição a partir desses 120 dias, dada a ausência de manifestação dentro desse prazo. Isto porque o parágrafo 2º do artigo 60 da IN 267 de 2002 é peremptório a determinar que, uma vez expirado o prazo para apreciação do requerimento, sem que a requerente tenha sido notificada de decisão contrária ao pedido, enquanto não sobrevier a decisão recorrível, tem-se considerá-la automaticamente no pleno gozo da redução pretendida a partir da data de expiração do prazo. Ante exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito pretendido na compensação requerida através da perda citada, tendo em vista o seu manifesto direito ao benefício da redução do IRPJ, que gerou o pagamento a maior utilizado em compensação. É o voto, presidente. Aberto o debate. Se tiver alguma consideração a fazer.
Ninguém? Passar a votação? Doutor Carlos. Eu estou abrindo aqui o documento do processo, porque o indeferimento civil, vamos dizer, porque a DCTF não tinha sido, a retificação da DCTF não tinha sido aceita, né? Foi isso, né? Muito bem. A DRJ seguiu no mesmo caminho. Então, embora se afaste nesse momento essa razão da impossibilidade, né, da redução daquele período do IRPJ, ainda não houve uma análise da liquidez do crédito, da liquidez e certeza do crédito, o valor, se ele está apurado de forma correta. Quer dizer, ele foi definido por um motivo que nós estamos afastando agora. Mas não houve uma apreciação do crédito propriamente dito. É isso? Porque eu estava tentando ver que às vezes acontece, né? Na própria apreciação da autoridade fiscal, ela faz as contas, verifica o crédito e até rejeita por um outro motivo, né? Mas eu estou fazendo uma busca aqui, não sei se a relatora consegue me sanar essa dúvida, se houve a apreciação do crédito, né, da apuração do crédito mesmo. A apuração do crédito, Carlos, aí a gente só tem os elementos da contabilidade mesmo, que são as retificadoras e os recolhimentos feitos, né, pelo contribuinte. Então, essa apuração dessa maneira, né, ela não foi promovida, haja vista sempre está sendo afastado sob o outro argumento. Né? Eu não sei se vocês entenderiam que seria o caso de uma conversão em diligência desse processo para fazer esse tipo de apuração, ou de acordo com aquilo que foi demonstrado aqui pelo contribuinte, né, através das declarações e da apuração por ele feita, seria possível da gente já reconhecer isso, né, aqui na própria turma. O Tossano queria fazer algum esclarecimento? Sim, presidente, muito rápido. A questão que impediu o reconhecimento, ou melhor, bloqueou, digamos assim, os pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ, as decisões foram todas em relação à inadmissibilidade, por questões meramente formais, né? Porque se apresentava toda a documentação exigida pela legislação no momento do protocolo, quando chegava na data da apreciação do pedido, a Receita identificava alguma pendência e, portanto, inadmitia esses pedidos. Em nenhum momento nos autos se colocou em dúvida a idoneidade do valor do crédito. Portanto, embora não tenha havido uma manifestação específica sobre a existência ou não, a Receita, a autoridade, jamais questionou a invalidade do valor pretendido como crédito. É apenas esclarecimento. Ok. Doutor Camerano. Eu só gostaria de voltar um pouco nessa discussão do pedido que foi inadmitido, né? Só queria algumas certificações aqui, porque o parecer ele considerou o pedido não admitido, né? Então, ele teoricamente, não fluiria aquele prazo de 120 dias, né? No caso de não admissibilidade do pedido, né? Muito bem. Então, ela ficaria impedida de se utilizar do benefício. O que eu queria ver, porque nesse item 36 e 37, o parecer deixa isso muito claro. Esses novos pedidos, eles não foram apreciados? Não foram? Não. Pela unidade de origem? Não tem essa demonstração, assim, não foram analisados. Conforme até coloquei ali em planilha para os senhores, né? E realmente, nem você colocou, Camerano. A partir da inadmissão, só resta a parte de promover um novo pedido, ela não tem outra providência a ser feita. Então, tanto que as datas, né, que a contribuinte está considerando é justamente desse
da realização desse novo pedido, computando esses 120 dias, e não tendo sido demonstrada, né, a existência dessa análise, a partir disso ela considerou o seu direito ao uso do benefício. Isso está líquido e certo no processo. No meu modo de ver, sim. Certo. Então nós estamos discutindo só o caso do crédito, então, né? O valor em si. Seria essa questão do valor em si, mas, né, como eu disse para o Carlos ali, não houve essa análise em relação ao valor, porque isso não foi questionado, e em nenhum momento, né, foi apontado para a necessidade dessa análise, inclusive pela própria Receita, né, porque toda a discussão contida dentro do processo, ela está sempre voltada à questão da inadmissão do benefício, né, dos pedidos ali. Então, o próprio valor, mesmo ele não foi questionado, e por conta da ausência de questionamento, também não foi analisado, e inclusive nem, se for isso, né, nem a parte foi instada a prestar qualquer tipo de esclarecimento a respeito desse valor também, tanto que ele junta, né, as declarações e os drafts recolhidos, né, dando suporte aos valores ali que foram declarados. A questão fática posta no processo, ela é limitada a essa situação. Certo, porque se o pedido fosse considerado, fosse aceito, o crédito ele já teria direito, né? Agora, até porque, se fosse negado, a gente nem poderia se manifestar, era uma decisão irrecorrível, né? Sim. Mas, como não houve essa apreciação, essa vedação, ela fica prejudicada, né? Porque não apreciou no devido tempo dos 120 dias. Agora, nada nos impede de verificar a exatidão do crédito, a sua correção, informação dos documentos próprios, nas declarações, né? Contabilidade, né? Não estamos aqui obrigados a aceitar de imediato o valor que está ali pleiteado, né? Uma vez que ele sequer foi objeto de nenhuma apreciação. Então, mas eu não sei até que ponto nós estaremos inovando ao fazer esse pedido agora, Camerano. Essa é uma dúvida que até coloco para... Não, eu sei, eu digo assim, aqui, né, em relação a essa questão. Crédito, eu digo assim, eu entendo assim, posso estar errado. O crédito foi pleiteado em função de um benefício fiscal, no sentido, né? Esse benefício, ele é apreciado em instância única, ele é irrecorrível. Não tem recurso para o CARF. Não existe isso. Nós já tivemos a oportunidade de ver alguns processos aqui. Então, ou indefere ou não defere. Agora, tem uma questão processual aí, que, olha, considera-se o pedido admitido se ele não for apreciado no prazo de 120 dias. Muito bem. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu não fui aqui ver cada pedido, se foi apresentado dentro do prazo. Se a relatora está falando isso, é porque estou considerando que eles foram... Passou-se o prazo dos 120 dias daqueles novos pedidos. Então, eu estou dando isso como líquido certo. Agora, eu não sou obrigado a aceitar aquele crédito proveniente desse incentivo como algo líquido certo, porque ele sequer foi objeto de apreciação pela unidade de origem. Senão, nós estaríamos aqui à mercê de algo que não foi sequer apreciado nem em instância original. Eu acho que, como conselheiro, se eu não me engano, a posição inicial do conselheiro Carlos André seria nesse sentido. O fato de eu aceitar a existência do benefício por uma questão processual, né, mas isso não impede que eu verifique a validade do crédito, sua origem, seus valores, se estão em documentos próprios, em declarações próprias, contabilidade, DIPJ, DCTF, enfim. Essa consideração que eu queria fazer, por aí, entendeu? Sim, e nesse sentido, Camerano e o Carlos, assim, até qual seria a sugestão de vocês, então, em relação ao voto? Porque, né, dada essa observação, porque aqui eu vejo, não sei, assim, caminhos possíveis, né, ou a realização de uma diligência, né, afastar o óbice dessa questão
reconhecimento, né, do direito de utilização aí desse crédito e pedir para aferir a existência do crédito. Eu não sei se foi nessa linha que vocês pensavam também. Sim. Eu entendo. Vou falar? E congelou agora o Carlos, não? Presidente, o doutor Itamar tinha pedido, me parece, né? Perdão. Doutor Itamar. Bom, eu concordo com o que o Dr. Carlos e o Dr. Camerano falou. São dois requisitos, certeza e liquidez. O requisito da certeza, pelo decurso de prazo, eu acredito que já está superado. No entanto, a gente não tem a liquidez do crédito. Como que a gente tem um cálculo aí do lucro da exploração, né, que não foi apreciado. Então, a minha sugestão seria baixar em diligência para verificar a liquidez do crédito, se a gente não tem condições de conceder como crédito de pagamento ao maior os 514 mil, porque não foi apreciado ainda esses cálculos, porque tem a base de cálculo do imposto devido, enfim. Então, certeza, eu acredito que de fato ele tem o direito, porque pelo que foi exposto. Agora, a liquidez deveria ter uma diligência aí para apreciar esses valores. Essa é a minha posição. Doutor Carlos, depois doutora Letícia. Eu vejo duas soluções possíveis que essa turma já adotou, né? Uma é baixar em diligência para que haja a verificação da documentação, para determinar a liquidez e certeza do crédito, uma vez que nós estamos afastando um empecilho que foi colocado na decisão administrativa, na decisão da DRJ, dizendo que há o direito à fruição do benefício. Né? O fato de haver o direito à fruição do benefício não significa necessariamente que o crédito tem liquidez e certeza para ser passível de repetição. A outra possibilidade é aquela decisão que nós já algumas vezes vemos, que o crédito sendo bem demonstrado, ela tende a ser mais eficiente, né, do ponto de vista da solução da questão, que é o deferimento parcial para afastar o óbice, determinando que a unidade de origem faça o exame de liquidez e certeza e a compensação. Né? Nós já fizemos isso reiteradas vezes, em outros casos, muito comum aqui o caso de decadência, né? Quando se indefere por decadência e depois a gente aplica a súmula CAP, afasta a decadência e fala, bom, agora olha o crédito e faz a restituição, a compensação, o que for. Né? Doutora Letícia. Seria nessa linha também do Dr. Carlos, porque eu acho que o processo deve seguir o rito normal da parcial provimento, até porque se o crédito for concedido lá embaixo, não tem necessidade dele voltar aqui. Acho que seria mais efetivo. Conselheira Luciana, concorda em fazer essa alteração no Sim, sem problema nenhum, presidente, até porque, né, eu considero que, né, vai acabar sendo reconhecido os valores recolhidos aí, mas a gente faz essa observação para que seja possível, né, dar essa certeza de liquidez e de uma forma mais efetiva, assim. Então, eu vou... Seria afastar o óbice a apreciação do pedido, é isso? Isso. Presidente, me permite um esclarecimento adicional? Sim. Me parece que talvez o primeiro encaminhamento referente à diligência, a recorrente não tem absolutamente nada contra a diligência, determinando que a autoridade verifique a liquidez do crédito, mas obviamente que essa diligência possa seguir com os autos em retorno ao CARF para julgamento
efetivo do mérito. O que me preocupa, sinceramente, é que esse provimento parcial viabilize, ou há o risco de se viabilizar, eventualmente, uma decisão que não seja plenamente correta por parte da origem. E aí não haja a possibilidade do CARF identificar essa incorreção. Me parece que, tradicionalmente, o CARF tem encaminhado, nesses casos ou em casos semelhantes, a diligência para que a autoridade, então, promova essa diligência, mas que os autos retornem para uma decisão final, e aí sim, avaliando não só esta certeza que já está configurada no processo, mas também a liquidez. Ok. Doutor Daniel. Presidente, parece que a preocupação do patrono ela não é tão relevante, porque o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: vai ser feita originariamente a primeira análise do crédito, que não foi feita até o momento. Então, a gente está afastando o óbito, essa decisão é recorrente aqui no CARF, como o próprio conselheiro Carlos André falou, quando você aplica aquela questão dos 5 anos, quando seria 5 mais 5, te afasta a decadência e manda de volta para a origem. A partir do momento que a origem deferiu ou indeferir, por achar que tem certeza da liquidez, você reabre o processo administrativo. Você vai ter a possibilidade de apresentar manifestação de conformidade, posteriormente, novo recurso voluntário, né? Então, você não vai ter nenhuma limitação ao seu direito de defesa. O que pode acontecer é, verificando o crédito, já homologar de início e acabar o processo. O que a gente não pode aqui é ferir a nossa competência, né, a gente não tem competência para essa análise originária do crédito, que é o que aconteceria aqui. Mesmo porque, nesse caso, o pedido sequer foi admitido. Né? Isso. Tá. Então, posto de votação. E aí, só para que o patrono fique tranquilo, consta na decisão, e o que a gente tem feito, é que vai retomar, a partir daí, o rito do processo ordinário, normal. Então, sim, vai ter se houver qualquer problema, ele volta ao CARF. Perfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Passemos à votação, então. O voto é pelo provimento parcial do recurso, para afastar o óbice e a apreciação do pedido, devendo os autos retornarem à unidade de origem para a aferição da certeza e liquidez do crédito e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Ok? Doutor Camerano. Acompanhe, presidente. Doutor Daniel. Acompanhe, presidente. Doutor Carlos. Acompanhe. Doutor Itamar. Após os esclarecimentos aí, eu acompanho no voto. Doutora Letícia. Acompanhe. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então temos por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso para afastar o óbice e apreciação do pedido, devendo os autos retornares à unidade de origem para aferição da certeza e liquidez do crédito e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Que isso fique bem assentado no voto, tá, doutora Luciana? Sim, okay? Já está anotado aqui, presidente. Essas observações que foram feitas ao final aqui, inclusive, tá? Sim. Portanto, risco de procedimento de defesa. A questão do parecer da COSIT, né, que permite a retificação de ofício do despacho e estando o crédito inteiramente documentado, já conferir a certeza de liquidez e reconhecer o crédito e homologar as compensações. Né? Ele é muito mais efetivo nesse andamento. Ok. Item 37, conselheira Luciana. Tá, o item 37, ele diz respeito à multa isolada, que foi aplicada nesse caso. Deixa eu só abrir o voto aqui. Inclusive, por essa razão, né, está apenso para ser julgado em conjunto. Em razão, né, dessa... O senhor vai fazer sustentação, patrono? Qual a necessidade, conselheiro? Isso. Então, aqui, né, no caso, foi... Trata-se de recurso voluntário,
Contraacordam que, por unanimidade de votos, manteve a aplicação de multa isolada, incidente sobre o total do débito indevidamente compensado em razão de não homologação da compensação, quando não confirmada a suficiência do crédito informado na DECOM. Conforme bem relatado pela DRJ, versam os autos sobre exigência de tributária de multa isolada, lançada em decorrência do não recolhimento do direito creditório e da não homologação das declarações de compensação. Na origem, a multa foi mantida, né, pelos mesmos fundamentos, haja vista ter sido mantido a não homologação do crédito também, inconformada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, né, para que seja afastada por completo a exigência da multa isolada, sob o argumento da impossibilidade de concomitância das multas e inconstitucionalidade da multa aplicada. Aqui, no caso, como eu havia proferido um primeiro voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, né, no sentido de reconhecer e afastar a exigência, no caso aqui eu também estava dando provimento para afastar a aplicação da multa isolada. Né, mas haja vista essa incerteza que foi quanto à liquidez do crédito, né, o valor exato do crédito que foi lançado ali no primeiro processo que decorreu, né, da exigência da multa isolada aqui. Então, aqui no caso, eu estava proferindo o voto no sentido de procedência integral deste recurso, né, mantenho essa procedência quanto à inexigibilidade da multa isolada, né, no limite, então, daquilo que for reconhecido no outro processo, e se caso permaneça algum tipo de cobrança a título de multa isolada, como já é de conhecimento da turma aqui, o meu voto é no sentido da impossibilidade da cobrança da multa pela presença, né, porque eu reconheço a impossibilidade da concomitância. Então, aqui no caso também seria, né, um provimento. Aqui no caso, no meu voto, seria um provimento integral por conta desses dois argumentos. Mas dependendo da análise ali na origem, né, sobre aquilo que restasse mantido. Se é que restava não homologado algum valor. Doutor Camerano, quer falar? Não, eu só... Essa multa isolada, ela é em decorrência daquele processo anterior, não é isso? Uhum. Mas se o crédito lá está suspenso, vai ser analisado isso, essa multa não podemos julgá-la agora. Esse processo ele tem que ficar sobrestado aí, ou retirado de pauta, enfim, para guardar o desdobramento daquele anterior. É o que me parece. Na verdade, não teria aí a previsão de sobrestamento, né? Eu acho que teria que obter a mesma decisão. Porque se lá for definido que o crédito existe, essa multa vai ser cancelada, né? Não existe. Não a diligência. Como ele está apenso, ele vai seguir junto com o processo. Doutor Itamar. O caso é de questão prejudicial, né? Se a gente não sabe a base de cálculo da multa, é o valor que não foi homologado. Então, o que acontece na análise daquele direito creditório vai envolver valores. Imaginando que um cálculo lá, porque vai fazer o cálculo do tributo devido, lucro da exploração, para ver o direito creditório. Se foi recolhido a maior e se de fato existe, e se esse direito creditório é suficiente para homologar com o débito declarado. Isso, se ele não for suficiente, gera multa isolada. Então, é uma prejudicial. Sim. Ou seja, a gente não pode definir qual seria a solução. Pela doutora Luciana, se caso haja, eu acho que caiu, ele está mudando as telas aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Você travou, mas voltou. Estamos ouvindo. Está todo mundo, né? Então, caso haja algum empecilho, que retorne aos autos, ou seja, não é questão de previsão legal para sobrestamento, mas é questão de prejudicial. A gente não tem condições de definir se a multa isolada é improcedente ou não, se a gente não tem o dado do crédito. E essa questão prejudicial a gente não pode julgar aqui, está em outro processo. Então,
qual seria a solução? Ou a pensar, e caso o crédito não seja suficiente, retorne ao PAF, né, ao procedimento administrativo, ou sobrestar com base na prejudicial externa. Doutor Carlos André. Presidente, eu acho que é até a primeira vez que nós estamos enfrentando essa questão exatamente nessa situação. Mas eu sou de uma opinião diferente. Eu acho que o raciocínio jurídico aqui é distinto do anterior. Aqui, nós estamos tratando de uma multa em razão de infração à legislação tributária. Tá? Uma multa em razão de uma decomp que foi, vamos dizer, considerada indevida pela autoridade administrativa. Eu entendo que nós estamos afastando, na decisão anterior, nós afastamos essa infração ao dar o provimento parcial. A gente não pode devolver o crédito, porque o crédito não tem liquidez e certeza. Mas eu entendo que, ao dar o deferimento parcial na decisão anterior, nós afastamos a infração. E a multa não é mais devida. É a forma como eu enxergo. Porque eu não posso devolver o crédito, porque ele não tem liquidez e certeza. Mas a infração que teria sido cometida pela contribuinte, que dá aso à aplicação da penalidade, eu entendo que nós afastamos ao fazer, ao dar o deferimento parcial. Conselheiro, mas deferimento parcial é para analisar o crédito, né? Vamos supor que não exista crédito nenhum. Aí o novo despacho vai gerar a aplicação de uma nova penalidade. Não, porque assim, não. A infração que foi dada ali, a infração que foi estabelecida ali foi a inexistência, a inadmissão do pedido de benefício fiscal dele, certo? Que geraria esse crédito indevido, tá? E aí aplicou-se a multa. A gente está afastando esse ponto. A minha manifestação seria no mesmo sentido do conselheiro Carlos André. A gente está afastando, falou, o pedido não foi inadmitido, certo? Afaste esse óbice que gerou a aplicação dessa multa. Agora você vai analisar a existência ou não de crédito. Sobrestar, me parece que a gente não pode sobrestar de jeito nenhum. Não, sobrestar não. Não pode. Sobrestar, claro que não. Camerano, esse é um caso realmente sui generis. Tá? Sui generis, ainda não tratou desse tipo de caso aqui. Mas me parece que o argumento do conselheiro Carlos e do conselheiro Daniel, ele é coerente, porque assim, a Decomp deixou de ser analisada desde a sua origem, desde a unidade local. Está entendendo? E foi essa mesma unidade local, deixando de analisar a Decomp, lavrou o auto de infração. Aí, a partir do momento que eu estou determinando que a unidade de origem analise o crédito, essa multa, para mim, também perde seu sentido. Entendeu? É diferente, tá? É um caso, realmente, é um caso bastante diferente. Doutor Itamar, diga. Não, eu estou na linha do doutor Camerano, porque a infração é não homologação da declaração de compensação. Ou seja, ele declarou que tinha crédito, não foi aceito o crédito dele. E nessa declaração de compensação, ele indicou o crédito naquele pagamento individual maior. Ele não tinha crédito, logo os débitos que ele confessou que não foi homologado. Se o débito não é homologado, tem uma multa de 50% isolado. Agora a gente vai analisar no outro processo se tem o crédito. Se esse crédito for suficiente ou não para compensar esses débitos, por exemplo, o crédito do outro processo pode ser suficiente para compensar 50% dos débitos. Vai se manter a multa isolada sobre os outros 50%, que foi uma declaração não homologada. Ele confessou débito, indicando o crédito que ele tinha. Se ele não tem esse crédito, senão homologaria tacitamente. Então, o Estado fala, para não homologar tacitamente, se você informar que você tem crédito e não for homologado, eu te faço uma multa isolada de 50%. Então, aqui a gente está nessa multa isolada. Ele tem crédito para compensar esses débitos que ele falou, se o Estado não intervisse, homologaria tacitamente. Se ele não tiver crédito, ele tem uma multa isolada de 50%. Só que a gente não sabe se ele tem crédito. É uma prejudicial, uma questão prejudicial,
para verificar se essa multa isolada é procedente ou não. Porque se ele não tiver crédito para compensar esse débito que ele confessou, ele tem que pagar a multa isolada, 50%. E esse crédito que vai ser averiguado no outro processo pode não ser suficiente. Doutor Sandro. Presidente, além dessa celeuma, me parece que a senhoria tem razão ao argumentar que não haveria infração passível de aplicação da multa isolada. Eu me lembro que a eminente relatora suscitou também um argumento sobre concomitância. Não sei se eu estou enganado. E este argumento também, obviamente, merece aí apreciação da turma. Obrigado, presidente. Okay. Daniel levantou a mão também? Acho que já estava aqui, presidente, mas já aproveitando, já tirei aqui. A questão de concomitância me parece que não, na verdade, não existe aqui. Mas o ponto é o seguinte: se vai voltar para um novo despacho decisório, em que o despacho decisório vai homologar ou não essa decomp, aí sim, me parece que a partir desse momento você vai ter apurado uma nova infração ou não. Tá? Então eu estou mais na linha aí realmente do Carlos André nesse sentido. Porque senão, imagine, qual a decisão que a gente daria aqui? Sobrestar não pode, não tem previsão regimental. Existia, não existe mais. Que é uma matéria prejudicial, de fato. A gente está pela primeira vez analisando isso porque a gente está analisando junto. Normalmente os processos vêm soltos. Então a gente não analisa essa situação no próprio julgamento. Mas sobrestar não pode, que seria, de repente, a medida mais adequada. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar parcial provimento para retornar para a unidade de origem, para apurar a base de cálculo da multa, que pode não existir. Então, veja a decisão esquizofrênica que a gente acabaria dando aqui. Qual a consequência da unidade de origem agora analisando o crédito, já que aquele óbice que justificou a aplicação dessa multa deixou de existir? Tem crédito ou não tem crédito? Se ele chegar lá e chegar à conclusão de que não tem crédito nenhum, aí a infração está verificada naquele momento. Aí sim você vai ter a aplicação desse dispositivo legal. Senão eu não vejo nem processualmente uma decisão que a gente tenha a não ser essa. Senão realmente vai ser uma coisa bem esquizofrênica aqui. Essa provisão parcial eu nem vejo como possível, porque o pedido é de cancelamento da multa. Sim, não tem como. Parcial cancela ou não tem o que fazer. Entende? Mais alguém quer fazer alguma colocação? A não ser que se faça uma ressalva lá nesse processo aqui, de se cancelar a multa, né, porque ele vai retornar para apreciar o direito creditório lá, né? E aí, nesse processo aqui, pode dizer que uma eventual limitação do crédito naquele processo pode causar uma eventual multa isolada que fica lá a cargo da unidade de origem, fazer ou não novo lançamento, então. Concordo, Canerano. Eu acho que é por aí. Não é a melhor solução, não é a solução ótima. Tá? Não, porque eu entendo a preocupação, porque realmente como é que nós vamos dar provimento parcial aqui para que ele acompanhe lá o resultado do outro, aí eu também não vejo outra solução. São os problemas que foram causados aí com a mudança do regimento, né, para tirar o sobrestamento. Porque tem situações que realmente são situações claras de sobrestamento. O conselheiro Rômulo aí. Respeitando enormemente o posicionamento inicial do Camerano e depois do Itamar, sinceramente, eu não encontro uma outra solução senão cancelar essa multa e determinar que o processo, no caso, o outro vai retornar para o seu início. Né? Se for o caso de quando da nova apreciação do crédito identificar-se que os débitos, o crédito não é suficiente para a quitação dos débitos, aí sim se lavraria a multa. Nova multa. Tá? Nova multa. Diga, Carlos. Eu, sinceramente, eu olho a questão da infração olhando a sua motivação. Né? Quer dizer, qual foi o fato que justificou a aplicação da penalidade. Esse fato
foi o indeferimento em razão, né, da não aceitação, da retificação da DCTF, do benefício, está sendo afastado. Então, a razão pela qual a penalidade foi aplicada está sendo afastada. Né? Acho que não seria nem o caso de nós aqui estarmos cogitando se vai ou não, eventualmente, se aplicar outra multa depois. Eu estou olhando para o fato que está sob a minha apreciação nesse momento. Né? E, vamos dizer, o suporte fático que dava aso à aplicação da penalidade, nós estamos afastando. Essa é a forma como eu entendo. Por isso que eu falo, esse raciocínio é para penalidade. É distinto da questão do crédito, que a legislação exige o exame de liquidez e certeza do crédito a ser devolvido. Né? É como se o fato gerador da aplicação da multa tivesse sumido, né? Isso, gente, essa questão não vai se esgotar aqui, tá? Quiçá a gente vai discutir isso novamente, mas a gente precisa tomar uma decisão até pelo adiantado da hora. Então eu vou botar em votação o voto da conselheira Luciana pelo provimento do recurso voluntário e cancelamento da multa, ok? Doutor Camerano. Senhor presidente, eu sei que é difícil, mas na realidade o crédito está em discussão ainda. Nós estamos apenas retornando o processo para que esse crédito ele pode ser reduzido. E aí o que vai acontecer? Vai reduzir a multa também. Eu sou da opinião que esse processo da multa aqui, eu discordo, há uma divergência no sentido de que o processo, ele já está apenso ao processo do crédito, ele já está apenso. Então eu entendo que deveríamos colocar algo assim no processo, ele vai acompanhar o principal e vai ser oportunizado a recorrente se defender caso o crédito seja inferior, e aí vai haver a devida retificação aqui no lançamento da multa, que isso pode ser também colocado nesse processo para que a unidade de origem faça a contação, inclusive se manifestando com o lançamento da multa isolada e fazendo a devida retificação que entende necessária, apontando qual o valor devido da multa isolada, aí vai chegar aqui para a nossa apreciação. Essa é a divergência, então, que eu coloco, presidente. Perfeito, doutor Camerano, perfeito. Doutor Daniel. Presidente, eu já manifestei aqui, eu acompanho o voto da relatora, acho que não tem outra saída e concordo com o Carlos que o que gerou a multa deixou de existir nesse momento. Pode ter um novo fato gerador da multa posterior. Ok, doutor Carlos. Presidente, eu vou acompanhar a relatora, mas pelas conclusões, porque a fundamentação que eu estou apresentando é distinta daquela utilizada no voto, né? Mas eu acho que ela vai fazer o justo. Eu complementei o voto aqui, Carlos, com as fundamentações, até porque parte das razões de convencimento do que eu entendi do conselheiro Daniel e do conselheiro Luiz Augusto vão coincidindo com aquilo que foi, né, exposto por você. Então, eu já complementei o voto nesse sentido também, que cai a causa da aplicação da própria multa em razão da inexistência de penalidade. Tá, não vai para o voto, então, a questão da concomitância. Não, já tirei. Então eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Itamar? Eu acompanho a divergência nos moldes que o doutor Camerano aí se colocou. Ok. Doutora Letícia? Acompanho a relatora. Doutor André? Então, presidente, é realmente uma situação bem inusitada. Eu entendo a preocupação dos conselheiros Camerano e Itamar, porque a base de cálculo da multa é realmente a parte do crédito não reconhecida, mas ante a solução que a gente adotou no processo anterior de dar parcial provimento para o novo despacho decisório, processualmente eu não vejo como alterar esse lançamento e deixar isso a cargo da unidade de origem amoldar dessa multa para reduzir conforme o resultado da apreciação do crédito. Então eu acompanho o voto da relatora, presidente. Muito bem, também acompanho o voto da relatora, tendo então por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Cláudio Andrade Camerano e o conselheiro Itamar Arthur Magalhães Alves Ruda. Ok? Passemos rapidamente para o item. Doutor, perfeito?
Perfeito, Grande abraço, presidente. tá? Até a próxima. Igual, presidente, Há um provimento. terceiro item, presidente, eu estou enganado. Hein? Há um terceiro item de relatoria de Vossa Senhoria relacionado a Arosuco, ou eu estou enganado? Não, é repetitivo do item 35. Ah, então ok. Ok? Perfeito. Obrigado, presidente. Bom trabalho a todos. Até mais. Passemos rapidamente ao item 38, cerâmica e velas de ignição NGK do Brasil Limitada. Senhor presidente, 30 segundos e eu acelero. 30 segundos, só um segundinho, para mim relatar. Tá ok, mas de qualquer forma, você tem os 30 segundos, pode sair, eu vou chamar o patrono para a sala, tá? Ok, até já. Fica tranquilo. Presidente, como é que ficou o resultado aí mesmo? Pode repetir, por favor? Dá provimento ao recurso ou parcial? Dar provimento ao recurso voluntário. Ah, tá bom, obrigado. Ok? Apoio, por gentileza, pode chamar o patrono do item 38, cerâmica e velas de ignição NGK do Brasil Limitada? Ok, presidente, farei a convocação. E, Janaína, assim que ele entrar na sala, se você quiser sair, eu continuo com a gravação, tá? Não, presidente, eu posso aguardar até a finalização da parte da manhã, não tem problema. Então tá ótimo. Muito obrigado. É complicado, minha gente. Depois de anos, o processo será julgado agora, então eu vou ficar no estágio. O patrão já foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Doutor Jean da Silva, OAB, DF 48195, de Gaia Silva Gaia Advogados. É isso, né, doutor? Isso, presidente. Boa tarde. Era bom dia, mas agora passou. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa turma 1401, tá, doutor? Passemos ao conselheiro Itamar, recorrente cerâmica e velas de ignição NGK do Brasil Limitada. Com a palavra o relator. Boa tarde, doutor Jean. Boa tarde. Vamos iniciar o relato, vou relatar de uma forma breve. Só um momentinho, doutor Itamar. Desculpe interrompê-lo. Conselheiro Daniel, está aí? Está faltando Daniel, Carlos André. Aqui sim, presidente. Eu desliguei aqui só para dar uma marca. Carlos André, está aí? Conselheiro André? Ok. Estou aqui, presidente. Beleza. Doutor Itamar, com a palavra. Bom, eu vou relatar de uma forma breve, qualquer detalhe aí eu vou deixar para o patrono expor. E se trata de crédito que estava alocado, o despacho decisório denegou, porque já estava alocado na DCTF, né? Como eu coloquei aí no relato, houve o pagamento indevido ao maior de 778 mil. O contribuinte tentou aproveitar em duas decompes. A decompe desse processo se refere aos 24 mil. O que acontece é que ele retificou, ele verificou, fez alguns ajustes do RTT, preços de transferência, retificou o DCTF, depois ele fez outros ajustes em relação ao RTT e verificou que ele tinha esse valor de crédito. O julgador de piso entendeu que ele não juntou documentação suficiente e após a segunda retificação do DCTF, ele fez os ajustes do RTT, isso aí eu vou abordar lá no voto, ele caiu em malha e a malha liberou, entendeu que estava ok a documentação dele, mas chegou para a gente o pedido porque o julgador de piso entendeu que ele não comprovou por documentação o crédito indicado. Em síntese, é um processo que se refere a direito de prova, né? Em sede recursal, ele juntou nas folhas 4, 5 meses seguintes diversos documentos aí para provar o direito.
Eu deixo aí para o doutor Jean expor aí os detalhes qualquer detalhe que ele achar julgar relevante. Ô Jean, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros, conselheiro relator. Presidente, aqui eu acredito que o item 38 e 39 vai servir o 38 vai servir de parâmetro para 39, né? Porque a discussão é CSL e RPJ, né? O 39 é repetitivo do 38, tá? Então a decisão vai ser igual. Ok. Presidente, em complemento ao relato do conselheiro relator, né, aqui a matéria, como ele bem identificou no início, né, trata-se de não homologação de DECOMP, cujo crédito utilizado decorrente de recolhimento a maior de RPJ e CSLL, devido por estimativa. E da onde surgiu o crédito informado em DECOMP? Né? Após a primeira transmissão da DCTF, a recorrente ela realizou alguns ajustes, né, ajustes da RTT, e verificou que no lucro, né, informado em suas declarações, no tocante referente ao mês de dezembro de 2010, esse lucro estava majorado em um valor a mais de 3 milhões de reais, né, o que indevidamente resultou em um recolhimento a maior a título de RPJ, né, e também de CSL devido ali no período de dezembro de 2010. Né. Em virtude desses ajustes, né, a recorrente transmitiu, em razão dos ajustes da RTT, a recorrente transmitiu uma segunda DCTF para corrigir o montante devido. Né, e essa retificação da DCTF foi objeto de análise, né, teve um novo instaurado um novo procedimento fiscal, né, para a malha de DCTF. Né. Devidamente ali julgado, né, o procedimento fiscal, né, processado pela Receita Federal do Brasil, foi prolatado despacho decisório, reconhecendo a procedência dos ajustes promovidos do DCTF. Né, então, ou seja, a própria Receita Federal ela reconheceu ali na segunda retificação. Né. Apesar disso, né, a decisão de primeira instância, ela entendeu que a DCTF ativa no momento do despacho decisório não informava a existência de qualquer crédito, e bem como a DIPJ ativa também não informava a existência de nenhum saldo negativo. Né, por essa razão, entendeu por bem que a recorrente não teria comprovado, né, as correções efetuadas em sua DCTF. E eu queria mencionar aqui, né, isso a gente traz no nosso recurso voluntário, né, o parecer normativo COSIT número 1 de 2011, né, que consignou que as diferenças apuradas nos cálculos de depreciação dos bens de ativo imobilizado, previsto no artigo 183, parágrafo 3º da Lei das SAs, não teriam qualquer efeito na apuração do lucro real das pessoas jurídicas. Né? Com esse novo posicionamento da COSIT, a recorrente ela realizou os ajustes em suas declarações, mas por um equívoco, né, teve esse equívoco sim, ela informou na sua segunda DIPJ, salvo engano que foi no dia 29 de 11 de 2011, a existência do saldo negativo de RPJ e de CSL, e não o recolhimento indevido ou a maior, né? Motivo pelo qual ela retificou novamente a sua DPJ e a sua DCTF. Então, aqui o que eu queria destacar, presidente, que resta aqui que a recorrente, a empresa, ela buscou de todas as formas retificar e demonstrar o seu crédito. Né? Então, após essas devidas atualizações, né, entende-se que resta evidenciado o recolhimento a maior de RPJ e CSL, né, validando aqui o crédito informado em DECOMP. Também que gostaria de demonstrar o parecer normativo COSIT número 2 de 2015, né, que autoriza a análise da Receita Federal, quando a DCTF retificadora transmitida após a emissão do despacho decisório, desde que essas informações sejam condizentes com as demais obrigações acessórias do contribuinte, o que realmente aqui a situação dos autos. Né. E, além da DCTF retificadora, e depois de ter sido liberado pela DCTF, liberado pela malha da DCTF, julgamento lá daquele procedimento fiscal, verifica-se que está de acordo aqui tudo que foi analisado tudo que foi juntado, os documentos pela recorrente, está de acordo com o LALUR, DIPJ e os comprovantes de recolhimento. Né? Então, aqui a gente pede que a recorrente
que seja, né, dado provimento ao recurso voluntário para validar os créditos informados aí, na declaração de compensação. Obrigado. Obrigado, doutor Jean. Doutor Itamar, o voto. Bom, no relatório eu coloquei a cronologia dos fatos aqui, que ele entregou as declarações, né? Eu queria só expor, antes de começar o voto, esse parecer normativo número 1, que se refere ao RTT, é aquela história que até 2007 a gente tinha uma contabilidade, e veio a lei, alterou a forma de avaliação, que é o artigo 183, parágrafo 3º da Lei de Sociedade por Ações. A forma de avaliação dos bens alteraria a depreciação, e a depreciação vai para o resultado, altera a base de cálculo. Mas daí, o parecer normativo diz justamente que a alteração contábil não deve alterar a base de cálculo dos tributos. Então, a ficha 7A, que está nos autos, ele juntou diversos documentos aí, mas houve uma falha, como eu vou expor, e não dá para a gente reconhecer o crédito. A ficha 7A, que é o lucro após o RTT, ou seja, com os critérios contábeis até 31/12/2007, ela evidencia a contabilidade desconsiderando a alteração dos procedimentos internacionais que veio após. Então, esse parecer normativo diz, olha, a mudança contábil após 31/12, você pode fazer os ajustes. E esses ajustes são evidenciados na ficha 7A. Então, aqui, o que aconteceu? Ele fez esses ajustes, verificou que alterou a base de cálculo do tributo e identificou o crédito, que pediu em 2 decombres, que a gente está analisando uma delas, que o crédito é 24 mil. Aqui está a cronologia dos fatos. Eu coloquei um quadrinho aqui, ó, que mostra os DARFs pagos em relação à estimativa de dezembro. Uma outra observação é que a estimativa é de dezembro de 2010, ou seja, ela é a mesma apuração que o tributo devido no período. Então, eu estou aqui no voto na folha 9, no finalzinho, eu vou começar a leitura. O pagamento individual maior de determinada parcela de crédito pode ser reconhecido desde que se demonstre que tal parcela não foi utilizada no cálculo do tributo a recolher, ou eventual saldo negativo, se for o caso. E essa demonstração se faz por meio dos lançamentos contábeis, os quais embasam os valores transportados para o livro de apuração do lucro real. As decombres informadas, indicando o crédito de pagamento individual maior, foram entregues em 2011, 29/12/2011, após o encerramento do período de apuração. Desse modo, deveria indicar o crédito de saldo negativo. No entanto, com fulcro na verdade material, é possível superar eventual erro cometido pelo contribuinte, desde que se demonstre por meio de sua escrituração contábil a apuração do tributo devido no período. Para demonstrar seu direito, a recorrente junta diversos documentos nas folhas 4, 5, 6 e seguintes, dentre eles o livro de apuração do lucro real. Abaixo eu reproduzo os principais dados. Aí eu coloquei o lucro líquido antes do imposto de renda, que está lá no LALUR, né? As adições, exclusões e a base de cálculo do imposto do período. Ou seja, o pagamento individual maior consideraria a mesma apuração do período, né? Cabe observar os valores constantes do LALUR e os declarados nas fichas 6A e 7A, as quais evidenciam o resultado do período que serve de ponto de partida para o cálculo do lucro real. Na DPJ, a diferença do alegado ajuste de 3.113.000. Essa diferença decorre da comparação entre a DPJ original e a primeira retificadora, tendo em vista que na segunda retificadora repetem-se os valores da última DPJ entregue, que é a retificadora cancelada, né? É importante realçar também que o lucro líquido antes do imposto de renda apresentado no LALUR é 63 milhões. Na ficha 7A, que apresenta o resultado do período, conforme os critérios de 2007, contábeis de 31/12/2007, o lucro líquido antes do imposto de renda é 59 milhões. Já na ficha 6A, o lucro líquido é 62 milhões. Ou seja, há incoerência nos valores e não se demonstram os ajustes de modo a evidenciar o erro na DCTF e o efetivo direito creditório pleiteado. Aí eu fiz uma tabela aqui que eu comparei os dados, né, da DIPJ, estou demonstrando aí, na linha verde, a gente tem a data de entrega da DIPJ e os valores constando o lucro líquido antes do imposto de renda. A recorrente informa que se refere aos ajustes de RTT, de acordo com o parecer COSIT número 1, ou seja, as diferenças apuradas nos cálculos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, conforme o artigo 183, parágrafo 3º. Os ajustes constam da exclusão do LALUR, folha 467, sob a rúbrica genérica, ajuste RTT em dezembro de 2010, no valor de 3 milhões. Ou seja, quais seriam os ajustes? O lançamento
eu queria fazer só um detalhe aqui, uma observação. Esses ajustes que está lá no LALUR, sobre a rúbrica genérica, poderia ser discriminado, lançamento, que seria depreciação de determinado bem, porque a depreciação alterou o resultado contábil e se faria esse ajuste lá no resultado fiscal, e não sobre uma rúbrica genérica. Deveria demonstrar exatamente esses lançamentos de ajuste. Esse que é o erro que eu comentei lá no início do voto, e não foi demonstrado. Ele colocou uma rúbrica genérica, além disso, não o lucro líquido antes de imposto de renda no LALUR não está coerente com o que consta da DIPJ, como eu coloquei acima. Aí, continuando. A autoridade julgadora foi clara ao exigir os lançamentos contábeis. No voto condutor da decisão recorrida, expõe corretamente o julgador que, instaurado contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações deve estar comprovado pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente na escrituração contábil e fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza da operação, o fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota, para fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário. Ele foi claro. No mesmo sentido, como bem destacado ao recurso apresentado, é o parecer normativo COSIT 2 de 2015 que eu reproduzo abaixo. Aí eu faço a observação. Apesar de juntar o livro de apuração do lucro real, não há nos autos lançamentos contábeis demonstrando o erro cometido nas declarações. Como verificar as diferenças apuradas nos cálculos de depreciação dos bens de ativo imobilizado sem observar os lançamentos contábeis? Essa é uma dúvida. Ainda pela diferença que se observa na ficha 7A, não é possível identificar a natureza do ajuste, tendo em vista que parte consta de ajuste em custos, o que sugere ativos ligados à produção, e parte deveria constar de despesas operacionais. No entanto, não há essa informação nas declarações. O que eu quis dizer aí? Se a gente olhar essa parte que está em azulado, ó, o lucro bruto tem uma diferença de 2 milhões. O lucro bruto seria a receita líquida menos os custos. Então, esses bens do ativo de depreciação, esse ajuste, deveria constar do custo que, obrigatoriamente, para estar em custo, esses bens estariam ligados à produção. E outra parte em despesa operacional, porque ele falou que a diferença seria 3 milhões, né? 2 milhões está na linha do lucro bruto, só que na DIPJ dele, comparando as 3 DIPJs, que são essas que estão aí, não tem nenhuma diferença nos lançamentos. Ou seja, além de não entregar os lançamentos contábeis, os valores estão incoerentes. Essa é a explicação que eu coloquei em azul aí, que obsta o direito creditório, a meu ver. Observa-se que a diferença de custos de 2.773, que há a diferença de custos de 2 milhões, né? Já a diferença na linha 57 é dos demais valores que representam o resultado, mas sem a devida discriminação nas linhas anteriores, ou seja, estão idênticas às DIPJs, só está alterando o lucro operacional. No caso, para se comprovar a liquidez e certeza do direito creditório, seria imprescindível demonstrar toda a apuração do tributo no respectivo período, discriminando os lançamentos da contabilidade que se referem aos respectivos ajustes, para possibilitar a conferência entre a base contábil e a base fiscal, como também se foi utilizada a parcela de estimativa, que é a antecipação do tributo devido, é o crédito que ele pediu, como dedução na apuração do tributo devido, de modo a configurar o pagamento individual maior. Ainda, no que toca à argumentação, ele tem uma argumentação que as retificações nas declarações da recorrente foram objeto de análise pela Receita Federal e entendidas como procedentes. É importante transcrever trecho do despacho decisório da SECAT, que estão nas folhas 457 seguintes, que liberou a malha da DCTF, o qual é claro ao dizer que a liberação não homologa as informações prestadas. Ou seja, a malha ela é uma análise, como que eu digo, rápida, né? Ela verifica se os documentos atendem. Ó. É importante destacar que a liberação da malha não detém o condão de homologar
IPJs, incluindo a retificadora. Eu fiz uma análise aí comparando a ficha 6A e 7A das DIPJs, também mostrei que tem uma incoerência. Dessa forma, eu não tenho condição de reconhecer o direito creditório pleiteado. É como eu voto, senhor presidente. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento ao relator? Podemos passar à votação? Doutor Camerano. Parabéns pelo voto, relator. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Voto. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutor André. Acompanho e também parabenizo, muito bem detalhado. Também parabenizo o relator pelo voto, muito detalhado, muito claro, elucida bem a questão. Acompanho o seu voto, senhor relator, e temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutor? Doutor Jean? Ok, presidente. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais. Apoio, por gentileza, pode parar a gravação? Gravação encerrada.